Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula da MV Sistemas. Hoje nós vamos ver o módulo de comissão. Bom, comissão dentro do sistema, a gente vai em comercial, comissões. Primeiro ponto é parametrizar as comissões para antes ou depois, no caso, fazer o cálculo. Então, o que a gente tem que fazer? Vem em configurações. Dentro dessa tela, nós configuramos as comissões de todos os funcionários que são comissionados e que estejam ativos. Então, nessa tela aqui, só vai ser apresentado os funcionários cujo a comissão ou o comissionado esteja marcado e ele esteja ativo. Só vou relembrar onde fica. Esse parâmetro fica aqui, ó, em cadastros, funcionários cadastro. Todos os funcionários que estiverem marcado comissionado, eles vão estar disponíveis lá naquela tela de comissionamento, ok? Então vamos lá. Nessa parte de comissionamento, nós temos vários parâmetros. Percentuais de comissão fixo para produtos ou serviços, reduzido para produtos ou serviços ou para baixa do financeiro. Vamos lá. Fixo independente desses parâmetros, dessas abas acima, ele vai calcular sempre fixo. Ou seja, se eu colocar aqui 1%, ele vai calcular 1% fixo para produto e 1% fixo para serviço. Tá? Se eu parar o mouse, o sistema explica, né, para que serve cada tipo de parâmetro. No caso, a gente está falando de comissão fixa, ok? No caso de reduzido, o que é isso? Se eu colocar aqui 0,5, por exemplo, e o sistema identificar somente neste caso que teve desconto, ele ao invés de calcular o percentual fixo inteiro de 1%, ele vai calcular 0,05. Isso serve para serviços também, ok? No caso do financeiro, é para o cálculo de comissão a partir do recebimento. Então, é só a partir da baixa. Aqui você vai colocar um percentual fixo e o sistema vai calcular a comissão a partir do momento em que o documento for dado baixa, ok? E não mais no ato de uma venda. Aqui nesse parâmetro, nós temos aqui, ó, valor vendido, ou seja, o valor bruto vendido, lucro, que seria o valor vendido menos o custo, e o líquido das vendas. Essas duas opções, ele serve para qualquer tipo de funcionário. O líquido nas vendas já segue outro critério, ou seja, ele vai ganhar em todas as vendas, não só a dele, ou seja, em todas as vendas da loja, da empresa, e vai ganhar no líquido, que é deduzindo, né, obviamente, os descontos e não o custo. Então, vamos lá. Para que serve esse parâmetro? Geralmente, ele é feito para gerente. Ou seja, o gerente ele vai ganhar em toda a venda da loja e também nas dele. Ok? Bom, aqui nessa tela, esses parâmetros são cruciais para serem feitos quando a gente está falando de fixo. Nós temos também outros parâmetros, que é, por exemplo, por condição de pagamento. Ou seja, eu quero calcular a minha comissão por condição de pagamento. Então, aqui eu adiciono a condição que eu quero, por exemplo, dinheiro, cheque, cartão, o percentual de comissão e o percentual de redução. Esse percentual de redução segue sempre o raciocínio de eu vou reduzir se caso aquela venda tiver algum tipo de desconto. Fator ou percentual. Aqui é um percentual, aqui é um fator, ok? Se caso tiver antecipação, qual é o fator para antecipação? Então, tudo isso aqui deve ser configurado caso haja um critério por condição. Fabricante. Segue a mesma regra. Eu vou adicionar aqui um fabricante, por exemplo, Vega. E esse aqui tem um critério um pouco diferenciado, que é a fórmula. Então, como é que eu vou calcular essa comissão? Ela vai ser por quantidade de produto ou serviço vendido ou por produto. Vamos lá. Se eu colocar aqui um percentual de 1% e eu colocar a quantidade e eu vendi 2 unidades, você vai pegar 1%, vai multiplicar pela quantidade de unidade para achar o percentual de comissão a se calcular sobre o valor. Se é por produto, não. Independente se eu vendi 2, 3, 4 ou 5 quantidades,
Se eu vendi aquele produto daquele fabricante, o percentual ele é fixo. Então, só recapitulando, botei aqui por quantidade. E o percentual daqui é 1%, eu vendi 2 unidades, o sistema vai pegar 2%, ou seja, 1% em cada quantidade, ele vai achar 2%, vai pegar esses 2% e vai calcular sobre o valor vendido. Já aqui não. Aqui ele vai pegar apenas 1% e calcular sobre o valor vendido, ok? Aqui nós temos também a condição de dar valor, né? Ou seja, ao invés de ser percentual, valor. Segue o mesmo raciocínio. Se eu escolhi aqui por quantidade e eu coloquei R$1, e se eu vendi 2 unidades, ele vai calcular R$2. Se for por produto, não, ele vai calcular apenas R$1, ok? Nós temos por família. Então, aqui nós temos condições de calcular por família e subfamília ou somente família, tá? Aqui, ó, a família, que é produto ou serviço, percentual de comissão ou valor. Segue o mesmo raciocínio, sempre, né? Percentual, redução se houver desconto ou valor, tá? Aqui a fórmula segue o mesmo raciocínio, por quantidade ou por produto ou serviço, tá? Só reforçando que se for por quantidade, se for valor ou percentual, ele vai multiplicar pela quantidade vendida para aí sim achar o cálculo sobre o valor vendido, ok? Nós temos aqui uma diferença na fabricante, ou desculpa, na família, que é o seguinte: carregar todas as famílias e considerar o percentual fixo. O que é isso? Eu posso colocar aqui que é 1% sobre o produto, ok? E quando eu venho aqui na família e peço para carregar, eu marco, tá vendo que está tudo zerado, né? Eu marco aqui, eu pergunto carregar. Ele vai, obviamente, fazer uma pergunta se quer, né? E vai perguntar: deseja carregar apenas famílias? Se sim, ele não vai carregar família e subfamília. Se não, ele vai carregar família e subfamília. Eu vou dizer não, para ele poder carregar tudo. Ele já pegou o percentual fixo e já calculou aqui para mim. Ok? Então, essa é um diferencial da família, por exemplo. Nós temos aqui uma comissão por tabela. Exemplo, tabela de preço. Se eu tiver mais de uma tabela, eu posso calcular a comissão por tabela. Tá? Eu tenho aqui famílias, produtos e serviços. Ele já é diferenciado de família. Qual é a diferença deste? Este aqui eu posso colocar, por exemplo, se for vendido a família homocinética, na tabela de preço sistema, ok? E, por exemplo, aqui, ó, com o serviço, por exemplo, alinhamento, ou com o produto tal, ele calcula tanto. Então, isso aqui é um critério do seguinte: se eu vender a família, mas também tiver o serviço, aí eu calculo. Se não tiver o serviço, aí eu não calculo. Isso é obrigatório? Não. Eu posso só ter aqui a família e não ter, por exemplo, aqui o serviço, tá? Mas é um adicional no caso do cálculo de família, ok? Eu tenho aqui produtos e serviços. Por exemplo, eu quero fazer um incentivo de um produto específico. Eu venho aqui e coloco um produto ou um serviço específico para calcular a comissão. Sempre lembrando que nós temos a mesma forma: quantidade ou produto, comissão percentual, redução ou valor. Nós temos meta. A meta é diferenciado das outras. Por exemplo, se o funcionário vender de 1 a 100 reais, ele vai ganhar quanto? Se ele vender de 101 a 200 reais, ele vai ganhar quanto? E assim por diante. É a meta que ele deve bater para o percentual de comissão dele aumentar. Nós temos aqui nível e condição. Exemplo, nível, eu crio um nível chamado nível suspensão, pronto. Então, se eu tiver um nível de suspensão na condição de pagamento dinheiro, eu ganho tanto. Se eu tiver um nível de suspensão na condição cartão, eu ganho tanto, tá? Esse nível aqui é quando a gente consolida os tipos de família, por exemplo, num nível só e eu quero pagar uma comissão de um tipo só, tá? Nós temos também nível meta, ou seja, nível condição e nível meta. Segue o mesmo raciocínio. Eu criei um nível chamado sistema de suspensão e, obviamente, eu tenho a meta para calcular a comissão. Nós temos aqui margem e meta, ou seja, se o funcionário me deixar uma margem de 1 a 10%, aí no caso a gente está falando de percentual, ele vai ganhar quanto?
Se ele me deixar de 11 a 12%, vai ganhar quanto? E assim por diante, tá? Segue sempre o mesmo raciocínio. Nós temos markup, tá? Aqui a gente está falando de margem meta. Ou seja, se ele me deixar uma margem. A margem é considerando, deduzindo, desculpa, o custo e as despesas operacionais. Já o markup é diferente. O markup é o quanto eu marquei aquele produto e se ele me deixou markup. Exemplo, eu queria ganhar 10%. Se na venda dele o markup foi 10%, obviamente eu vou ganhar. Então, o markup segue o mesmo raciocínio. Se ele mantiver um markup, por exemplo, tá? De 1 a 10%, quanto é que ele ganha? Se ele mantiver um markup de 11 a 20%, quanto é que ele ganha? E assim por diante, ok? Então, aqui nós temos todos esses tipos de comissão e essas configurações que podem ser feitas para cada colaborador, para cada funcionário. Eu posso duplicar de um funcionário para outro? Posso. Eu posso vir aqui e duplicar. Por exemplo, eu quero duplicar do funcionário Suelen para o funcionário David. Quando eu faço isso, ele vai pegar todos esses parâmetros de comissão e vai duplicar para esse funcionário David. Ok? Agora vamos na parte de cálculo. Para fazer o cálculo, nós vamos em comercial, comissões, cálculos e relatórios. Esse cálculo e relatório, ele vai ficar aqui sempre gravado. Para quê? Para que se você queira voltar nessa comissão calculada, que já esteja calculada, você pode voltar nela, localizar e reimprimir ela apenas. Lembrando que uma vez calculada, ela fica congelada aqui. Então vamos lá. Se eu tive. Hoje eu calculei a comissão, né, para pagar hoje, e eu tive um cancelamento da venda. Se eu não recalcular, essa venda que foi cancelada ela vai estar aqui congelada. Então, o ideal é que você calcule dentro de um período ao qual não haja esse cancelamento, né? Vamos botar assim do dia, beleza? Porém, o sistema considera várias coisas aqui. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui em mais e vou calcular. Ele me dá a empresa inicial e final. Eu posso calcular de várias empresas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu posso calcular da empresa 1 à empresa 3, ou só da empresa 1, ou só da empresa 2, e assim por diante, ok? Então, nesse caso, vou só calcular da 2. Ele me pede o período, por exemplo, de 1/7/2025 a 31/7/2025. Considerar cartões para deduções, o que é isso? Se eu marcar essa opção, o sistema vai considerar o que foi deduzido pela financeira, pela administradora de cartão, para a comissão. Exemplo, se foi feita uma venda de R$100 e eu vou receber somente R$90, o colaborador ele vai ganhar em cima de R$90 e não de 100. Ou seja, o sistema deduz a taxa da financeira, ok? Aqui o módulo de cálculo. Lembrando que todos esses parâmetros estão lá no colaborador. Se estão lá no colaborador, eu aqui escolho qual é o tipo de cálculo que eu quero fazer. Esses tipos de cálculo eles não são cumulativos, tá? Ou seja, cada cálculo é um tipo de cálculo. E eles não são acumulativos. Então, cada um vai fazer o seu cálculo mediante todo o período de venda, ok? Então, por exemplo, eu vou escolher por família, tá? Lembrando que aqui o sistema ele considera de forma automática as devoluções. Então, as devoluções elas são o fato gerador. Então, vamos lá. Se você tem uma venda do mês 6 que você calculou comissão, está lá calculado, você já pagou. O cliente devolveu agora no mês 7, essa venda vai entrar aqui como um débito no mês 7 para o teu colaborador. Ou seja, a devolução ela entra deduzindo a comissão no fato gerador, ou seja, na época ou na data em que foi gerado a devolução. Então, criei aqui meu parâmetro, vou clicar aqui em salvar e depois vou clicar aqui em calcular. O sistema vai fazer todo o cálculo em ordem hierárquica. Primeiro, vendedores e consultores. Se tiver produtivo, que são aqueles jogados em ordem de serviço, vai ser feito pelos produtivos, né? E depois pelos líquidos na venda, que são o que os vendedores que ganham em toda a venda de toda a loja de todos os vendedores, ok? Vamos esperar terminar o cálculo. Ok, acabou a comissão. O que o sistema fez aqui agora? Ele totalizou
o cálculo de comissão. Ele botou quanto que eu vendi dentro do período, quais foram as devoluções no período, ou seja, o que, que ele usou de base para deduzir dentro do período, né? As deduções de cartões, os débitos e crédito. O que, que é débito e crédito? Se você fizer lançamento lá no funcionário, que, por exemplo, ele pegou um vale de R$ 100, ou ele pegou, ou ele fez uma compra e está lá no débito e crédito dele, o sistema também joga nessa parte ou para deduzir ou para somar, tá? E aqui o valor líquido. Aqui embaixo é o que ele usou para cálculo, ou seja, aqui em cima é a base geral da empresa. Aqui embaixo é o que ele usou para cálculo. Mas por que essa diferença? Porque pode ter aqui embaixo produtos ou famílias que não participam da comissão. Então, a parte de baixo, ela pode ser sempre diferente da parte de cima. Quando que ela se torna igual? Quando você calcula a comissão de tudo, quando todo mundo participa da comissão e assim por diante. Então, esse valor aqui de baixo, ele pode sim ser diferente, desde que os produtos ou família, né, sempre são parâmetros, eles participam ou não das comissões, ok? Mas vamos lá, ele calculou a parte de cima, é o tudo que foi vendido dentro do período e que ele achou de deduções que deveriam ser feitos, né? E a parte de baixo é o que realmente ele utilizou para cálculo, ok? Então, se eu quiser imprimir, eu venho aqui em relatórios. Eu posso listar um funcionário apenas, ou posso listar todos. Vamos pegar aquela Suelen que a gente parametrizou para ficar mais fácil. Aqui eu tenho resumido, tá? Ou completo. Eu vou tirar o resumido, tá? Vou imprimir aqui o resumido. Aqui ele dá resumidamente, como obviamente eu fiz por família, tudo que foi vendido, tá? Pela Suelen. Cada família, cada dedução da sua família, ou seja, devoluções, cada cartão de crédito deduzido, ou seja, valores deduzidos, e o percentual de comissão. Esse percentual de comissão já é nessa base, tá? Lembrando que essa base, ela já foi deduzido isto e isto, tá? Então aqui a base é líquida, ok? Então ele ganhou 1%, ele já calculou o total. E aqui embaixo ele totaliza o quanto que eu tenho que pagar para o funcionário e o quanto que foi o total da comissão dele, ok? Se eu pedir analítico, completo no caso, ele vai me listar família e subfamília, tá? E ele já vai me listar aqui, desculpa, família e subfamília não, família e documentos. Aqui ele me lista documento a documento, tá? Como é que ele achou o cálculo. E aqui devolução. Sempre que tiver uma devolução, ele vai estar dessa forma. Deve, o número da devolução, o valor óbvio e negativo, porque é para deduzir, né? E o percentual de comissão, tá? Então sempre vai vir dessa forma. Sempre que tiver devoluções, as devoluções vão estar aqui informadas como deve e o número da devolução, tá? E aqui embaixo também totalizando, tá vendo? A gente vai descer aqui, vamos lá no finalzinho, e ele vai totalizar a parte de comissionamento, tá? Nós temos algumas opções, como por exemplo, completo, aí no caso é só para produtivo, e completo só para consultor, que aí lista o produto e o serviço e não o documento, tá? Nós temos aqui a opção também de gerar Excel, ou seja, eu posso pegar esse cálculo aqui, gerar um Excel. Nesse caso aqui não está parametrizado, por isso que ele disse que não tem nenhum registro encontrado, tá bom? Bom, essa foi mais uma videoaula da MV Sistemas. Até mais!